Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, e nos deu graça de chegarmos a mais esse culto. E hoje, continuando a festa de 10 anos de celebração a Deus, pela Igreja do Senhor. Queridos, os que trouxeram Bíblia, pegue-a na sua mão. Eu quero dignificar a Deus pela sua misericórdia e louvar a Deus pela vida do pastor Fernando, e assim como toda a equipe, todos os irmãos que nos trataram muito bem aqui, fomos muito bem recebidos. Seja Deus louvado pela vida de vocês. Faço a palavra do pastor Alexandre as minhas. Estamos saindo daqui um pouquinho, com alguns quilos a mais, mas louvado seja Deus, porque Ele é bom. Queridos, nós vamos ao livro de Atos, aleluia, no capítulo 1, Atos, no capítulo 1, nós vamos a alguns versículos, e o primeiro é o verso de número 4, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 1, e o verso de número 4, glorificado seja o nome do Senhor. Os que acharam, confirmem com um amém. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Versículo 26, que é o último versículo do capítulo 1. E, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, e a gente encerra a leitura. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu preciso ler de novo para ver se a igreja está lendo comigo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Pentecostal que ouve uma palavra dessa e não dá glória, está com algum problema. Eu vou repetir. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Nós estamos prontos para te ouvir, Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Queridos, o livro de Atos foi escrito pelo médico amado Lucas, que escreveu tanto Atos dos Apóstolos como o Evangelho de Lucas. Esses dois livros ele escreveu endereçados a um homem por nome de Teófilo, a fim de suprir duas necessidades da igreja. No Evangelho de Lucas, ele escreveu para suprir a necessidade da igreja a conhecer, a saber
sobre a vida terrena do Cristo. Já em Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu a fim de suprir a necessidade da igreja sobre o conhecimento do Espírito Santo, como ele veio e como ele operou e continua operando. Em Atos dos Apóstolos nós encontramos por pelo menos 154 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas do governo e auxiliares daquela época. E logo quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós pensamos claramente em avivamento. É difícil lembrarmos de Atos dos Apóstolos se não for sobre avivamento, visto que avivamento no Antigo Testamento significava manter a chama acesa, não deixar ela apagar. A palavra avivamento no Antigo Testamento é encontrada mais de 200 vezes. Já no Novo Testamento, ela não é encontrada mais do que 7 vezes. Há uma diferença tamanha na quantidade de palavras. No entanto, no Novo Testamento, a aplicação do avivamento, ela é mais forte, ela é mais clara. E no Novo Testamento, o avivamento tem aquilo que nós entendemos como reacender. Já que no Antigo era manter, já no Novo é acender de novo, trazer à tona de novo, reavivar. Visto que o avivamento gerado através do Espírito Santo, ele está acompanhado de quando Cristo, ao ser crucificado e passar 3 dias e no terceiro dia ressuscitar, apresentar aos seus discípulos com provas infalíveis de que era Ele mesmo o Cristo, passou com os seus discípulos um espaço de 40 dias, comeu com eles, falou com eles, deu ordem a eles, e antes dele se ascender aos céus, antes dele subir aos céus, ele faz, ou melhor, ele dá uma ordem, e Lucas faz questão de mencionar a última ordem 2 vezes. Lucas achou isso tão importante que ele faz questão de anotar 2 vezes. A primeira vez está em Lucas, no capítulo 24 e no verso 49. Qual é a ordem? Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A confirmação vem aqui em Atos no capítulo 1 e o verso 4, o primeiro versículo que a gente leu. Lucas faz questão de mencionar de novo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando eu li esse versículo, a pergunta que me veio é: por que Cristo, olhando aos seus discípulos, disse a eles: ficai em Jerusalém? Por que Jerusalém? Eu fui estudar e eu entendi que Jerusalém não tinha nenhum porto marítimo como Alexandria e Roma. Jerusalém não tinha uma das grandes vantagens das vias comerciais como Mênfis e a Babilônia. Contudo, enquanto Roma era o centro político daquela época, Atenas o centro intelectual, Jerusalém sempre foi e sempre vai ser o centro espiritual da terra. Foi aí que eu entendi que quando Cristo olhou aos seus discípulos e disse: ficai em Jerusalém, Cristo não estava olhando para o porto marítimo se tinha ou não, ou se os comerciantes preferiam passar por ali ou não. Cristo estava não olhando para o lugar, mas para o ambiente.
E aqui eu começo a pregar e dizer para alguém que Deus nunca foi de olhar para lugar. Ele não se limita a lugar, mas Ele quer saber se o ambiente é propício, é preparado. Se Deus fosse olhar para lugar, o menino Jesus não nasceria numa manjedoura, nasceria num palácio. Se Deus fosse olhar para lugar, não desceria com Jeremias à casa do oleiro. Se Deus fosse olhar para lugar, não levaria Ezequiel no vale de ossos secos em visão. Se Deus fosse olhar para lugar, em João no capítulo 5, o Cristo na festa de Pentecoste tinha ido para o templo e não tinha descido ao tanque de Betesda. Mas Ele não está olhando se o lugar é luxuoso, Ele não está olhando se o lugar é bonito ou é feio, Ele não está olhando para ver se o lugar é um ambiente confortável para todo mundo. Ele só quer saber se ali dá para Ele operar, se ali dá para Ele trabalhar. Se Deus fosse olhar para lugar, não tinha tirado o pastor Cristiano da boca do tráfico. Se Deus fosse olhar para lugar, não tinha arrancado você da cachaça que estava no bar. Se Deus fosse olhar para lugar, nem vivo a gente estaria. Mas Ele não olhou para o lugar, Ele olhou para o ambiente e disse: eu posso mudar, eu posso transformar. Aí Ele olhou e disse: vai para Jerusalém, porque Jerusalém pode não ter vantagem comercial, pode não ter visita de navio, mas Jerusalém é um ambiente espiritual. Eu começo a pregar e eu não posso me demorar hoje, então eu vou cortar os arrodeios e ir direto no ponto, porque o céu te trouxe aqui para dizer: não importa o lugar, mas se for lugar espiritual, a minha mão vai lá, eu vou lá. Levarás, vai para Jerusalém, porque Deus não é como homem. Se não tiver ventilador, para Ele o lugar não é bom. Se não for tão confortável a cadeira, Ele não vem para o culto. Ele só quer saber se o ambiente está preparado. Eu estou começando a pregar, então olhe para alguém e diga: você está preparado? Porque Ele não está importando com a roupa que você veio. Ele não quer saber qual é o sapato que você vestiu para vir ao culto hoje. Ele só quer saber se o templo do Espírito Santo está preparado. Vai para Jerusalém. Ele não está te dando lugar, Ele está olhando para o ambiente. Ele não está olhando com olhos humanos, Ele está olhando para o lado espiritual. É um caminho de um sábado, da onde os discípulos estão para ir ao lugar. Eles vão. E chegando lá, o que me chama a atenção é o segundo versículo que a gente leu, que diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração. Agora cá entre nós, quem é que mandou eles para lá? O próprio Deus encarnado, o Cristo. Foi Deus que mandou? Foi! Eles vão orar. A pergunta que fica é: obedecer a Deus está livre de orar? Ir aonde Deus mandou está livre de orar? Aí eles vão orar. E aqui eu recebi algo de Deus, porque quando disse vai para Jerusalém, Ele está dizendo: o lugar é pronto, o lugar é propício, o lugar é preparado. Agora olhe para cá, imagine comigo, não é o que acontece aqui, mas imagine comigo. Alguém tem que vir mais cedo para arrumar as cadeiras, para limpar a igreja. Então vem, e por precaução, ela entra, fecha a porta e começa a limpar. Limpa a igreja, limpa as cadeiras, vem para o altar, limpa o altar, prepara tudo. O ambiente está pronto? Tá, mas a porta está fechada. Aí o que os discípulos vão fazer? Eles vão orar, porque ambiente preparado não significa porta aberta. Oh glória! Estar preparado não significa que o caminho está aberto.
Eles entenderam, o lugar está pronto, mas a porta está fechada. E eles não pegaram uma chave material para abrir essa porta, porque Hernandes Dias Lopes diz algo muito interessante. Ele disse: o Espírito Santo, pastor Fernando, não é pregador itinerante nem cantor itinerante que o Senhor liga para ele e diz: dá para vir para a minha igreja hoje? O Espírito Santo não. O Espírito Santo vem quando ele quer vir e quando ele acha a porta aberta. Aí os discípulos estão dizendo: quando ele vem eu não sei, mas a gente vai abrir essa porta, e quando ele vier a porta está aberta para ele entrar. Eu vou profetizar, porque eu estou pregando para alguém esta noite que está dizendo: eu estou pronto para ir, eu estou preparado para fazer, eu estou preparado para praticar. E Deus está dizendo: mas a porta está fechada. Eu estou pregando para alguém que tem currículo bom, mas quem disse que a porta abre? Eu estou pregando para alguém que está preparado para pregar, e quem disse que a agenda abre? E Deus está dizendo: o que é que abra? Vai para oração, vai para oração, porque o que a chave terrena não abre, a oração abre. Prova disso, eu nasci na igreja, e eu lembro-me de um tempo que se dizia muito essa frase: o que? A oração é a chave da vitória. Quer que abra? Vai orar. Quer que abra? Vai orar. Oh, glória! Não adianta estar pronto e a porta fechada. Eles vão orar. Eles vão orar com um ambiente propício, com um ambiente pronto. Porque também não adianta orar se não estiver pronto. Não adianta querer abrir a porta e não estar pronto para passar por ela. Primeiro passo, ficar pronto. Segundo passo, vai orar, porque a porta vai abrir. Eu sinto de Deus de entregar isso aqui para alguém. Eu não vou embora sem entregar isso aqui. Você sente que está pronto e Deus está dizendo: vai para a oração, que eu estou abrindo portas esta noite. Eu estou profetizando, levante uma das suas mãos. Deus está abrindo portas para crescer em Cristo. Deus está abrindo porta para os obreiros desta igreja. Deus está abrindo porta para quem fez e sabe que está pronto para ir. Diz Deus na minha boca: eu abro o caminho e você passa. Eu abro a porta e você entra. Eu digo vai e você vai. Em nome de Jesus, as portas vão se abrir e ninguém a poderá fechar. E todos estes perseveravam unanimemente em oração. Preciso correr ali para cá. Versículo 26 é o último versículo que a gente leu. Relançando-lhe sortes, a sorte caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado como os 11 apóstolos. Olha para cá. Versículo 4, lugar pronto. Versículo 14, abrindo a porta. Versículo 26, Pedro olhou e disse: está faltando alguma coisa. Prestando mais atenção, ele lembra: Judas traiu e desfalcou os 12. E somos entendedores o bastante para saber que Deus não desce em coisa incompleta. Ele olhou e disse: o lugar está pronto, porta aberta, mas aqui está incompleto. E para você ter mais certeza, depois do versículo 26, não tem mais nenhum versículo no capítulo 1. O capítulo 2 já vem com o pé atolado no acelerador a 200 por hora, arrebentando tudo, e o Espírito desce.
Porque ele olha do céu e vê: o lugar está pronto, a porta está aberta, eles estão preparados, eles estão completos. Aí vem Atos 2. Mas antes disso, não. Porque não adianta estar pronto, a porta está aberta e você não estar completo. Não adianta estar pronto, eu vou repetir: a porta está aberta e você não está completo. João capítulo 2, festa de casamento, Cristo vai lá, acaba o vinho, ele olha e diz: enche as talhas de água. E o texto diz, não sou eu, a Bíblia: e encheram as talhas até em cima. Jesus disse: encha. E eles encheram até em cima, porque servo que é servo sabe a vontade do seu Senhor. Encheram até em cima. Aí veio o milagre, aí veio a transformação. Por quê? Porque não tinha espaço, não estava desfalcado, estava completo. Porque quando a gente deixa espaço, alguém poderia olhar e dizer: milagre que nada, misturar o vinho com essa água aí. Porque quando a gente deixa espaço, acontece mistura. Eu abro um parênteses para dizer: a igreja do meu século, a igreja contemporânea, a igreja que me ouve, que se abrirmos espaços, vai acontecer mistura. Por que acabou o milagre? Por que a gente não vê mais milagre? Porque deixamos espaço, e o espaço está atraindo mistura. A verdade se misturou com a mentira. A vaidade está tomando a igreja. O problema está possuindo os crentes. A santidade já não é prioridade para os cristãos mais, porque a gente está deixando brecha. E eu não prego Atos 2 enquanto a gente não tapar as brechas aqui. Não dá para o Espírito descer enquanto você está meio a meio, ou é de Deus ou é do mundo, ou serve a Deus ou não serve. Não tem como ser cheio. Eu não acredito em alguém que se diz ser cheio do Espírito Santo e não tem uma vida de santidade com Deus. Não vem fantasiado, não adianta mascarar, não adianta colocar roupa de crente. Se você não tem uma vida completa com Cristo, o Espírito não dá aí, não tem poder de Deus, é falsidade. Mas se a gente completar, Deus está mandando eu insistir nessa parte. Eu preguei um pouco ontem, Deus está mandando eu insistir. Tapa as brechas, fecha as brechas. Quer milagre? Tampa as brechas. Quer o Espírito? Tampa as brechas. Quer que eu desça? Tampe as brechas. Se encha dele até que não haja mais nada de ti dentro de você. Se encha dele a ponto de que você veja a glória palpável. Se encha dele a ponto de que você tenha aquela saudade. Você viu esse momento de enquanto estiver andando na rua, dá vontade de falar em língua estranha do nada. Se encha dele a ponto de que você está dormindo o melhor sono, mas 1h da madrugada, 2, 3, o Espírito te desperta, sai sono, sai vontade de ficar na cama, você levanta, vai orar. Que você se encha de Deus a ponto de que você venha na igreja não para criticar, não para olhar erro, mas que você venha para adorar. Se encha de Deus a ponto de que você queira ir para o céu e nada te tire desse foco. Se encha de Deus a ponto de que vir para a igreja é prioridade, shopping é depois.
de Deus até que a tua carne não fale mais alto. Se encha de Deus até que a vontade da carne não fale mais alto que a vontade do Espírito. Se encha. Quem tem Ele não está preocupado com a carne. Quem tem Ele não está preocupado com a matéria física, porque Ele sabe se acabar que continua, como o pastor Alexandre já cantou. Se acabar aqui continua. Se encha dele. Eu não vou pregar dos dois enquanto o céu não dizer a minha igreja está completa. Eu não prego. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Eu não prego a dos dois. Enquanto a igreja de mão cheia, o céu está dizendo: tira a tampa que o azeite vai descer. Tira a tampa que eu vou marcar a festa de 10 anos com glória. Com glória. Eu profetizo: o milagre vai voltar. O manifestar da mão vai voltar. A glória vai voltar. Pega, pega, pega. Para sair, emanto cominere bada etsaio colebaracadarabaria soria. Deus está dizendo que tem doenças que estão saindo, tem enfermidade que está saindo. Completa, vai ter milagre hoje. Completa, vai ter milagre hoje. Eu estou te preparando para o que eu vou te entregar hoje. Alabaia. Foi por isso que aconteceu uma revolta no inferno. Foi por isso que o diabo tentou te matar esses dias. Foi por isso que parece que só tinha notícia triste. Foi por isso que aconteceu um problema em Botucatu. É porque eu ia descer com a minha glória e o diabo não queria. Mas eu vou marcar essa cidade. Eu vou marcar esta igreja. Eu vou marcar. Eu vou marcar. Pega! 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 Toma essa, diabo! A igreja está dando glória! Tem milagre!
Vem enfermidade e a igreja de pé. Vem luta e a igreja de pé. Vem guerra e a igreja de pé. A igreja de pé. Vem problema e a igreja de pé. Eu quero ver derrubar isso aqui. Eu quero ver acabar com essa glória. Deixa pegar. Deixa pegar. Eu não é para nada. Eu vou tomar as irmãs na marcha de volta. Eu vou marchar com os vasos de volta. Eu estou trazendo o dom de língua para alguém essa noite. Eu estou marcando a história de alguém com glória. Você vai voltar a ser canela de fogo, rapaz. O diabo não para, não toca. Recebe fogo agora. Recebe fogo agora. Recebe. O céu disse para mim continuar pregando e você de pé. Eu vou ser rápido. Eu quero a banda no altar comigo. Vem, Emily, vem a banda. Eu quero o grupo de louvor aqui. A Emily vem. Vem de pé, eu vou pregar. De pé, de pé, de pé. Oh glória, oh glória, oh glória. Aguenta que Deus vai batizar alguém aqui hoje, vai. É cumprindo-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu eu estou vendo caroço subir. Eu estou vendo câncer indo embora. Só quem é apaixonado pelo fogo pentecostal, Deus está dizendo que na marcha de alguém Ele vai levantar paralítico. Oh, glória! No grito de glória Ele vai curar o mundo. Vai. No tocar da banda Ele vai curar o surdo. Você na internet, Deus manda dizer: pega essa glória. Pega essa glória. Pega essa glória. Eu tinha muita coisa para falar aqui, mas Deus está mandando eu encerrar com essa palavra agora. O som do céu veio, e depois não se ouviu mais o som do céu, se ouviu o som de línguas repartidas. Porque o que veio de lá entrou aqui. E quem estava fora não entendia, mas quando eles começaram a falar, alguém olhou e disse: está embriagado. Está tudo bêbado. Eu estou vendo alguém que vai precisar ir embora carregado daqui hoje.
mas você vai debaixo de glória. Fale o que quiser, fariseu, fale o que quiser, hipócrita, mentiroso. Nós somos pentecostais até o tutano do osso, até o tutano do osso. Eu quero ver parar, eu quero ver parar. Cadê os vasos? Cadê os profetas? Para essa marcha que eu quero ver. Para essa mão levantada que eu quero ver. Para esse glória. Tenha liberdade para adorar. Você vai ser cheio agora. E todos foram cheios do Espírito Santo.